Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, na 8 SBT. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia aqui na capital e também no interior, você de Bujari. Bom dia, prefeito, né? Prefeito André, o Romualdo, do PCdoB, prefeito de Quinari, o senador Guilmar como queira, né? André Maia, prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, enfim, todo mundo ligado à sua TV Rio Branco. E também, claro, nos demais municípios acreanos, através da NET HDTV, canal 15, ou da Rede Mundial de Computadores, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Se você, por motivo ou outro, chegou atrasado, estava na escola, estava no trabalho, na aula, batendo uma peladinha à noite, não assistiu o nosso programa todo, melhor dizendo, não se preocupe, amanhã você pode conferir todos os detalhes no portal riobranco.net, tá bom? Só clicar lá no ícone do Boa Noite Rio Branco, tá aí o portal na sua telinha. O riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco, ok? Agora com o apoio da Purifique, da Nilmag também, do Supermercados Araújo, que amanhã inaugura mais uma loja aqui em Rio Branco, aliás, reinaugura, né, a loja do 2º Distrito, tenho o prazer de conversar com o professor Emerson Silva. Ele é proprietário do Pré-ENEM Ideal, é uma empresa já antiga, consolidada no mercado, e também do Emerson Pré-Concurso, que é uma empresa que ele criou, é um pouquinho mais jovem, mas estão juntas trabalhando para melhor atender, para melhor servir. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço sempre a oportunidade. O senhor saiu da zona de conforto? Sempre, o senhor está sempre fora da zona de conforto? É muito bom voltar aqui para poder falar de coisas boas e positivas, né? Isso é que é importante para as pessoas terem realmente resultados daquilo que querem a partir da execução de sonhos e metas. Tá bom. Aqui não está no script, mas eu vou aproveitar para não esquecer. A sua empresa conseguiu aprovar quantos alunos nessa turma aí da PM, por exemplo? Para a segunda etapa, a gente colocou 132 alunos no TAF, ou seja, que é o teste de aptidão física. Isso representou um percentual muito positivo, porque é o maior índice de aprovados para quem fez o certame da PM em relação ao cursinho preparatório. Ou seja, mais uma vez saímos na frente com os melhores resultados de quem procura para poder realmente ingressar numa carreira militar. Ou seja, esse pessoal está praticamente já com a vaga assegurada, né? Porque... Agora vamos só fazer os cursos, né? Isso. Mas já estão aprovados. Porque tem que ver que eles passaram para a segunda etapa da convocação. Lembrando que desse um percentual aí é que está dentro das vagas. Aí vamos verificar as sequências do certame, que tem o TAF, tem o teste psicotécnico e tem as outras etapas. Eu achei que depois desses outros dois, eles já vão fazer o outro curso específico já contratados. Uma boa parte, com certeza. Engraçado, professor, são quase 40 matérias, sabia? Para essa função de policial militar, de soldado, de praça que eles chamam, né? Então não é fácil, não. O cara sabe que mesmo contratado vai ter que ralar muito ainda. Porque tem um curso de formação. Sim, exatamente. E é indispensável. Embora eles já estejam assegurados nessa fase lá, né? Então, não tem problema. Vamos mostrar isso aqui, por gentileza, que é mais um produto aqui das duas empresas. Descomplicando a matemática com o professor Emerson. Ele aparece gordinho aqui por causa da caricatura. O professor Emerson se cuida muito e está em plena forma. Mostra aí o professor Emerson aí, ao vivo. E aí, professor, como é que funciona isso aqui? É um CD, quanto tempo aqui? É um CD que tem 17 vídeos, para você que não tem tempo... Em média, quantos minutos cada vídeo? São as apresentações das aulas, né? Então, de 3, 4 minutos para poder explicar. Aí está inserido os conteúdos básicos da matemática financeira e a matemática básica para concursos, que envolve razão, proporção, regra de 3 e porcentagem e as dicas de matemática, que são os atalhos rápidos que a gente faz para que os alunos possam ter mais facilidade no desenrolar da matemática. Muniz, só para você ter ideia, em relação à regra de 3, 40% da prova do Enem você faz por meio de regra de 3, se você souber entender as comparações de grandezas, que é um dos pontos que eu mais abordo nesse DVD. Então, quem tiver interesse e queira realmente descomplicar a matemática por um outro prisma, pode ter acesso ligando para a gente ou procurando no Emerson Pré-Concurso, que funciona aqui na Travessa Caramuru 139. Eu comparo a matemática, em alguns casos, com a questão da informática. Tem gente que sabe fazer tanta coisa e, às vezes, uma coisa simples ele não sabe fazer. Matemática é isso. Tem gente que vai tão longe e, às vezes, tem dificuldade para desenvolver a regra de 3. Isso, e muita gente tem dificuldade. Então, é o primeiro
piloto, né, que é o nosso projeto piloto desse DVD, sabendo que eu vou ter a gravação dos demais, para que os alunos possam dar uma melhorada. Vai servir muito para os alunos do ensino médio, que estão terminando, tá, que vão fazer concursos, que vão fazer o Enem, certo? E que querem aprender a matemática, que colocaram como objetivo pessoal aprender a matemática de uma outra maneira. Então ele é bem elucidativo, muito bacana, as aulas são bem interativas. Eu gostei muito dessa primeira etapa, então a gente vai gravar mais, que o objetivo, Muniz, aí é chegar na plataforma digital. Professor, eu tive o prazer, o privilégio de ser seu aluno num curso específico aqui, promovido pelo SINJAC, e eu percebi precisamente ali, em 2000. 2000, é. Parece No que foi ontem, auditório mas do já são Senac. 17 anos, exatamente. 2 vezes por semana, terça e quinta. E eu vi ali algo diferente. Não é porque estou na sua frente assim, mas que o senhor tem um método, uma metodologia muito mais simples, muito mais fácil de ser assimilado. Ou seja, e sabe descontrair também o ambiente quando o pessoal já está com sono, conta uma piadinha, dá um exemplo diferente. Enfim, tenta descomplicar, ou seja, minimizar os problemas de forma muito simples. Isso é importante para um professor que também é um gestor em sala de aula, né? Isso, é a ideia de você ter um pouco da experiência em consolidar, porque os teus alunos é uma formação muito heterogêneos. Significa que tem gente que domina, tem gente que não gosta, tem gente que tem afinidade, tem gente que não tem afinidade. Tem gente que não gosta, mas gosta, sabe que é preciso estar ali. Que precisa aprender, então é você saber mesclar. Nós temos 3 tipos de alunos hoje numa sala de aula, o auditivo, o visual e o sinestésico. Saber compreender até onde você possa atingi-los tem que ter uma certa experiência. Grupo desse. Exatamente. Então, o teu gesto já fala por você, o tom de voz fala por você, como você se aproxima e dá atenção ao aluno também fala por você. Então, isso significa que essa ideia do fisiologismo, que é a forma de como você se expressa, que é o teu corpo que fala, e o tom de voz inseridos, faz com que a comunicação aconteça. E tem muita gente que, por não ter um pouco dessa aptidão de conhecer um pouco, às vezes não consegue. Ele fala, mas não é compreendido. Principalmente num contexto de uma explicação de algo abstrato, que é o campo da matemática. E a gente procura o quê? Mostrar situações em que o aluno entende que é para ele que vai servir a atenção e a aula, e o direcionamento. Se ele tiver atenção e compreensão, o resultado vai vir. E isso é muito importante. Os professores deveriam ter um pouco mais de atenção em pesquisar sobre isso, porque às vezes ele domina muito para si, mas parece que não sabe passar. E essa é uma questão da didática por si só, que a gente tem numa noção maior de respeitar o nosso aluno, que é o nosso cliente em potencial, para que ele possa ter resultados. E sair dessa abstração da matemática é fazer com que ela tenha sentido, Muniz. O que significa? Para que ela serve? Como é que é? Caso do dia a dia, que ele possa se ver que é realmente necessário. Dessa maneira, o cérebro, ele canaliza uma situação que ele entenda. Quando tem uma abstração maior, que ele não tem um sentido de aproximação com ele, vai ficar num campo muito abstrato e ele não vai conseguir compreender. Porque um grupo de alunos, eu já vi isso, e eu também já falei isso, eu vou estudar isso para quê se eu não uso isso no dia a dia? Mas muitos casos tem sentido. Muita gente não entende. Para que serve a matemática? Ela explica os números, ela explica a vida, ela explica o mundo. Claro. Levando em conta que o professor também é um gestor, ele está executando ali, mas é um gestor também. Alguns têm alguma tática de uma batidinha com o pincel, no quadro lá para chamar a atenção de alguns grupos, outros focalizam, ou seja, fecha a câmera lá naquele grupinho que está conversando e atrapalhando quem de fato quer prestar atenção. Bate na mesa, bate na cadeira. Bate na mesa. Bate no quadro. Bate pau, o pessoal vai acordar. Empurra a cadeira. Empurra a cadeira, e aí? Tem várias situações aí. Que o mais importante é ter atenção para ti, para aquilo que você quer executar. E na matemática é muito gostoso quando você consegue fazer com que o aluno entenda que aquilo serve para ele. Tendo isso, quebrando esse paradigma, você consegue abrir esse campo, que é uma atenção maior e os resultados vão vir. Tem até aqueles que gostam de falar e tal, mas se o assunto é aula, acho que o professor gosta, né? Sinal de que aquele ali está prestando atenção, quer aprender, quer tirar dúvida. E às vezes tira dúvida de outros que tem até vergonha Aquela de dizer. Aquela pergunta serve para os demais. Para os outros que não tem... Tem aluno muito tímido, né? Isso é normal. Ele gosta de perguntar, mas não pergunta. Alguma dúvida? Não, mas ele está cheio de dúvida. Tem também. Às vezes com o olho é possível o professor saber que ele está com dúvida e não quer falar? O teu corpo ele fala por você, tem gente que não entende. Quando você está conversando, quando ela faz esse gesto aqui, é de confirmação. Às vezes o senhor ia lá na cadeira do aluno, conversar. Isso, porque você quebra um pouco esse gelo aí. Dá para perceber, quando ele faz isso aqui, o olhinho ele brilha e tudo, na linha do olhar do horizonte você percebe se ele está compreendendo ou se ele está com dúvida.
porque a expressão do olhar e da face do aluno em si demonstra se ele compreendeu ou não compreendeu, ou se ele está realmente com dúvidas que ele possa perguntar. Dúvida, ou seja, está parcialmente. Parcialmente. E tem aquele que está totalmente perdido mesmo. E você tem que saber, ter uma atenção para isso e perguntar, questionar, isso é que é importante. Você responde a pergunta com outra pergunta para que a construção do conhecimento aconteça. Você nunca pode responder ele totalmente pronto, porque você tem que ver até que ponto ele traz de você algo que você possa corresponder. Agora, professor, isso é coisa de cada professor. Ele não vai aprender isso com os cursos que ele faz. Vai depender do desempenho pessoal de cada um. Desempenho é outra coisa, né? Gostar do que faz. Você não pode entrar na sala de aula com o mundo nas tuas costas e aquele peso. De forma enfadonha, você vai passar algo sem saber. Como assim? Sem prazer. Quando você passa aquilo com veemência, com dedicação, com afinco, e essa definição de resultados acontece, o que significa? Você faz realmente acontecer. E o que nós precisamos hoje em dia de professores que se entreguem à causa naquilo que vão fazer. Tu pode questionar qualquer outra coisa, salário, valorização e tudo mais, mas naquela hora lá é o teu papel profissional que permanece. É o teu pessoal e o teu profissional em conjunto para que a tua performance como profissional na área que você está dedicado. A sua presença em sala de aula se dá com a mesma frequência de quando o senhor começou a empresa? Acho que é até melhor, né, agora. Porque agora tem uma corresponsabilidade nessa definição aí. E eu não saí de sala de aula, que eu ainda, além de gestor, tenho também a ideia do professor. A mesma coisa. Continua em sala de aula porque agrega valor e eu quero saber como é que está meu cliente. Com a mesma motivação, professor? Não pode deixar a peteca cair. Como manter esse ritmo, professor? A estimulação maior de uma motivação, ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Intrínseca é quando vem de dentro e quando de fora, quando tem o estímulo. A ideia para que você possa ter resultados e a motivação é fazer com que aquele aluno que está pagando, ele possa ter o resultado de ser aprovado. E aquilo vai ser valorizado quando ele reconhece. Até porque a gente está no mercado em função de resultados. Claro. E a motivação maior é fazer com que não o valor financeiro em si, mas saber que valeu a pena o que você fez para que ele tenha uma vida profissional lá na frente e a estabilidade que ele quer. Porque eu imagino aí, tem alguns até que não conseguem passar, mas eles mesmos admitem, porque faltou mais deles. Talvez a concorrência foi grande, mas o meu nível foi bom. Quando isso acontece, eu acho que vale a pena, né? O cara saber que não passou, porque o nível foi muito alto. Mas ele fez boa parte. Fez a parte dele. E pode melhorar. Tipo aquela história, o time perdeu, mas jogou bem, lutou até o fim, né? Mas tem um detalhe que é o tempo de preparação. Se você vê, tipo, numa Olimpíada, quando alguém termina uma, ele já começa a se preparar para outra, que é 4 anos depois. E não é trabalhar meia hora, é trabalhar de 6 a 8 horas por dia durante 4 anos. A ideia de você ter resultado em concurso público, se for fazer de ensino médio, é de no mínimo 6 meses a 1 ano. Nível superior, no mínimo 2 anos. Aqui sai um edital, a pessoa quer estudar 2 meses e quer ter resultado. Se ela não tiver um preparo antes e um bom conhecimento, fatalmente ela não vai conseguir lograr êxito. Porque ela tem que ter uma base, se ela tem uma base boa e ela revisa em 45 dias, ela tem mais aptidão. Agora, aquela que está parada há muito tempo e tem dificuldade, aquele tempo é pouco provável que ela consiga, não é regra. Quantas horas diárias? De 4 a 8 horas. A semana toda? Semana toda. Assim diz os maiores especialistas em concursos do Brasil. Final de semana? Final de semana, você revisa da semana, se estiver muito próximo, e pode deixar o domingo livre se você tiver um tempo maior na semana. Também não pode pegar direto, porque aí pode complicar também essa tem que ansiedade, ter, essa paranoia. Tem que mediar. Buscar um ponto de equilíbrio, nada de exagerado. Isso. Nada em demasia, tudo em demasia não faz bem. Você tem que descarregar um pouquinho. Isso, tem que ter atividades lúdicas, porque o teu cérebro ele tem que saber compartimentar as duas situações. Isso é que é importante. E a atividade lúdica faz com que você tenha uma terapia mental. Até para recuperar melhor e tal. Para que você se dedicar. Questão do sono. O ideal teórico para as pessoas é de 8 horas, que tem que ser. Mas tem gente que tem um metabolismo diferenciado, que com 6 horas consegue recarregar 7 horas. Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas o ideal para você ter resultado são 8 horas. Vai estudar à tarde, por exemplo. O ideal é dormir pelo menos 1 hora depois do almoço? Depois do almoço, para recuperar um pouco, sim, ajuda muito. Aí depois o desempenho é melhor. Agora, o melhor desempenho para estudar à noite, quando você realmente consegue ter um equilíbrio e tudo mais, que você vai dormir e aquilo sedimenta na área do hipocampo, que é a área de aprendizagem, para você relembrar. Rapidinho, eu sei que está extrapolando o tempo e também o seu limite aí, mas tem gente que opta por estudar no meio da madrugada. O senhor recomenda? Vai depender muito se ela tem aptidão para isso e no outro dia ela não vai conseguir ter a recuperação do sono. Recuperar.
Isso, recompor. Isso, exatamente. Vai depender muito do biotipo de cada um. Tem pessoas que conseguem fazer isso e se dão muito bem, tem outras que não, porque no outro dia não consegue render nada no trabalho. Uns dizem que é porque é concentração total, não tem barulho, não tem telefone, não tem nada. Para alguns isso aí é muito bom, para outros nem tanto. E nós temos as novidades aí, né? Segunda-feira agora que vem tem o intensivo do bombeiro. Segunda-feira agora, que é no dia 9 de outubro. Nós vamos ter turno tarde e noite para o bombeiro, se você está interessado em participar. Um intensivão de 2 meses, até sair o edital, que está em vias de sair. Tem que ter esse preparo antecipado. Já tem muita gente? Procura a gente, já tem a procura. Nós tivemos quase 600 alunos para o turno da PM. Travessa Caramuru, ali, perto da TV 139. Tem também aulões aos sábados, agora para o concurso da Justiça Federal, que saiu, certo? No caso da tarde, das 14 às 17h15. E à noite, das 19 às 22. Até a noite também. E no sábado é o dia todo para aulões focado para quem vai fazer o concurso da Justiça Federal. Isso é importante que você procure entender. E você que vai fazer o Enem, quer uma revisão, a gente vai ter o Halloween no dia 28 de outubro, que é estudar de madrugada. É o Corujão, Super Corujão para o Enem. Estudar de madrugada com a nossa equipe de professores, tá, para que você tenha resultados numa super mega revisão, que vai acontecer agora no dia 28 de outubro. Então, você vai fazer Enem, vai fazer concurso? Procure o EMES para concurso, é o ideal para Enem. Estamos aqui para que você possa ter resultados. Ainda dá tempo de eu dar o endereço aqui e o telefone. Exatamente, que é o 3224-4187. Muito bem, conversei com o professor Emerson Silva, do Ideal Pré-ENEM e do Emerson Pré-Concurso. O programa de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Tenham todos boa noite e bons sonhos.